Podemos dar início, Silvia? Todo mundo me ouve bem aí? Dá um ok, ótimo. Então, mais uma vez, saudando todo mundo, agradecendo aí a nossa amiga Silvia, é um prazer em conhecê-la, agora não só do WhatsApp, né? Gratidão aí pela parceria, teremos aí um tempinho, alguns encontros já programados, né? Lembrando do dia 15, que é o nosso ponto-chave, nosso encontro principal, né? Com um dia inteiro de reflexões, de integração, de estudos, de troca de ideias e experiências nessa temática, né? Da terapia floral quântica. E dizer do prazer de estar participando junto aí com todos vocês que já acompanham aí o trabalho da Silvia, uma das batalhadoras na difusão da saúde quântica, das possibilidades florais, e estamos todos nesse mesmo barco, né? Prazer rever alguns que eu já conheço, como a Maria da Luz, que a gente sempre se fala. Maria da Luz é aqui do Rio Grande do Norte, Maria da Luz? Eu moro em São Luís do Maranhão há quase Maranhão. 50 anos, mas sou paraibana. Legal. Então você é uma paraibana que Sim, sou conterrânea. se tornou maranhense, né? Terra boa. Então, todo mundo aí, sejam bem-vindos. Hoje vamos fazer Hoje é uma aula convite, né? Para o nosso encontro do dia 15. Mas sempre uma oportunidade da gente fazer reflexões, da gente aprofundar certos aspectos e fazer associações, né? Nós hoje estamos diante de um momento muito importante que a gente tem vivido a cada ano com a terapia floral quântica, que eu considero como sendo uma terapia, uma possibilidade. A gente sempre fala terapia porque nós estamos sempre acostumados a correr atrás, né? Digamos assim, tratar as coisas, porque a nossa cultura de saúde é sempre a cultura da doença, né? A gente sempre foi educado a correr atrás das doenças. Então, ia ao médico porque estava doente, tomava um remédio porque estava doente. A nossa visão de saúde sempre foi aquela coisa de combater doenças e não manter a saúde. Então, quando a gente está diante de um contexto em que a gente tem possibilidades reais da manutenção da saúde de forma natural, como os florais quânticos e outras terapias integrativas, a gente sempre usa essa terminologia da terapia floral. Mas, na verdade, floral não é um agente terapêutico, né? O floral é um agente modulador, o que é muito melhor, né? Modular, regular, biorregular, equilibrar. Isso é fantástico, porque o universo ele sempre dá saltos buscando o equilíbrio. A saúde é um estado de equilíbrio, não é um estado de excitação e nem é um estado de depressão, é de equilíbrio. Então, os florais não causam excitação nem depressão. Os florais equilibram. A doença é fruto do desequilíbrio orgânico, seja do ponto de vista físico ou do ponto de vista psicoemocional. Então, a proposta dos florais quânticos é equilibrar a balança. Tudo na vida com equilíbrio nos gera paz, tranquilidade, sucesso, né? Ninguém é feliz no alto ou no baixo. A gente é feliz no ponto certo, no ponto de equilíbrio, que é equilíbrio com a nossa consciência, equilíbrio com todos à nossa volta, equilíbrio com o nosso meio ambiente, com o nosso trabalho. Então, sempre que as coisas estão no ponto certo, gera felicidade e tranquilidade. E quando a gente fala sobre essa modulação da saúde, a gente não pode esquecer os primórdios, né? Que, na verdade, os primórdios já falavam disso. A terapia vibracional não é uma coisa que veio só com a física quântica. A medicina vibracional é de Hipócrates. O pensamento hipocrático era exatamente esse, que saúde e doença é fruto de uma interação
boa ou má entre corpo e mente. Olha, o que é mente se não biofísica, energia? Ninguém pega a mente. Eu sou professor de anatomia há 27 anos, lido com cadáveres todos os dias. Já abri e dissequei vários órgãos e peças anatômicas. Eu nunca vi uma mente. Eu nunca abri um crânio para ver a mente, porque ela não existe do ponto de vista físico e material. Ela é um sistema biofísico e é ela quem nos comanda. Então, um dos desafios à saúde do Hipócrates era exatamente esse. E a grande novidade que ele trouxe naquela época, quase 500 anos antes de Cristo, era a teoria dos humores essenciais. Isso tem muito a ver com o hoje, mas a gente volta a falar disso daqui a pouco, tá? Deixa eu só passar aqui o slide. Essa proposta, ela é sempre convidando a gente para trilhar novos caminhos para a saúde. Entender que a saúde não é algo que se conquista em hospitais, em clínicas ou em consultórios. Esses espaços físicos são importantes, mas há passos que temos que dar com nós mesmos, né? Entendendo a nós mesmos. Saúde precisa de bem-estar físico, mental e social. São suas atitudes, é o exercício, é o contato com a natureza, o bom contato com as pessoas, relacionamentos, o equilíbrio das emoções, o bom alimento, o descanso, o lazer, espiritualidade, solidariedade, expressar bons sentimentos e emitir bons pensamentos. A saúde é muito mais complexa do que o que se vende por aí, não é? Então, você vê aqui nessa imagem de baixo, um corredor de hospital. Quando você vai num hospital, você, em geral, sente um ambiente pesado, um ambiente de tristeza, de dor, de sofrimento, às vezes até de indiferença. Você vê até desumanidade em hospitais, pessoas jogadas em corredores, em macas, abandonadas, sem atendimento, sem ser alvo de empatia. Tem essas coisas também no hospital, quando não deveria ser, né? Você deveria chegar num hospital e se sentir bem. Olha, aqui eu estou protegido. E às vezes nem sempre é assim. Claro que existem os hospitais de urgência e emergência, que é sempre aquela possibilidade de salvar vidas, e isso é muito importante. Precisamos muito disso ainda, né? Essa medicina convencional, cirúrgica, intervencionista, ela é muito importante e indispensável nos nossos dias, porque vivemos ainda num mundo turbulento, perigoso, hostil, com violência, com um trânsito maluco. A gente corre risco de sofrer traumas. Tem que haver a atenção de urgência e de emergência. Mas no nosso dia a dia, não é por aí. No nosso dia a dia, a gente tem que saber se cuidar, né? E não terceirizar os cuidados que nós temos. As pessoas geralmente confundem plano de saúde com seguro de saúde, né? O plano de saúde, quando eu falo assim, você tem plano de saúde? A pessoa diz, não, eu não tenho dinheiro. Então, peraí, isso não é plano de saúde. Plano de saúde é o conjunto de suas atitudes em prol de você mesmo, na sua saúde. O seu alimento, seus pensamentos, sentimentos, companhias, natureza. É o que eu faço em favor de mim. O seguro, aquilo que você paga por mês, ali é para você, é um contrato burocrático para situações de urgência, emergência, check-ups, né? Você fazer exames, aquela coisa. Plano de saúde é o seu dia a dia, né? Cada atitude, cada pensamento, cada decisão, isso repercute negativa ou positivamente na sua saúde. Ambos são importantes, mas o mais decisivo é o plano de saúde. Por exemplo, eu tenho um seguro-saúde, eu pago todo mês. Eu confesso que às vezes eu uso uma vez ou duas por ano um plano de saúde. Quando eu vou a um profissional médico, eu vou, faço meus exames e às vezes eu nem retorno. Eu vejo meus exames, bom, não vou voltar mais porque às vezes o médico vai encontrar problema que não existe ou vai passar remédio. Eu não estou a fim de tomar remédio para algo que eu não preciso. Evidentemente que muitas vezes hoje já existem muitos profissionais médicos de algumas especialidades que fazem promoção de saúde de fato.
mas ainda há muita procura por doença, por diagnóstico, por passar um medicamento, sem se preocupar muito com a pessoa. Eu já tive, de cada 3 consultas que eu vou, me decepciono com 2. Seja para mim ou levando alguém, né? Porque ainda há aquele pensamento muito ortodoxo, convencional. E eu lido na academia como professor e sei que nos cursos de saúde ainda está distante do pensamento quântico. A medicina vibracional ainda é uma realidade muito intangível nas universidades, nas faculdades. Quando eu levo alguma coisa, eu crio uma situação, ainda as pessoas ficam espantadas com isso, né? Você falar do floral quântico, certa vez eu fiz um workshop na minha instituição sobre medicina quântica, eu levei os florais fisioquânticos, explicando o que eram os florais, as pessoas olhavam assim, parecia que eu estava falando de ficção científica. Você vê como a gente ainda está muito distante nesse sentido. Por isso que esse trabalho que a gente tem feito, e a Fisioquântica, né, com os seus representantes, esse processo de educação continuada, né, para os profissionais de saúde e os terapeutas que representam hoje um universo extraordinário de pessoas a serviço da saúde de todos nós, isso vai contrabalanceando a situação. O congresso que a gente faz todo ano da Fisioquântica é um encontro extraordinário, possibilidades 1000 das pessoas se entremearem nessa proposta extraordinária de saúde integral, né? Não simplesmente falar de doença, falar de um diagnóstico, mas falar de pessoas, do bem-estar, de emoção, de posicionamento diante da vida, de atitude. Isso tudo é energia, são decisões. Isso não depende de remédio, não depende de um profissional. Os profissionais são agentes divulgadores e nos auxiliam. Nós, terapeutas, auxiliamos as pessoas. Mas eu sempre falo para as pessoas, 95% é você que tem que conduzir o barco. Nós ajudamos, nós orientamos, facilitamos, mas a decisão é do cliente, é do paciente, do interagente. Se ele não integrasse a proposta, não vai ter resultado, né? Tomar o floral quântico é tomar sabendo por que está tomando, é abrindo um campo de ressonância. Se eu tomo cardinalis, vocês conhecem o cardinalis, que é aquele floral biofator que induz a frequência do coração. Quando eu tomo cardinalis, eu tenho que pensar positivamente no meu coração. Então, eu sempre falo para as pessoas, não é para tomar o floral de qualquer forma, tomar como se estivesse tomando água. Tem que tomar o floral como se estivesse se autopresenteando. Olha, eu estou trazendo para o meu biocampo uma energia salutar para o meu coração e expresso gratidão. Você abre aí um campo de ressonância extraordinário e os efeitos muitas vezes são imediatos. Diferente de muita gente que, eu tomei muito tempo, não senti nada. Às vezes as pessoas tomam sem acreditar, tomam por tomar, usam mecanicamente. Gente, estamos no mundo das energias. A coisa é muito sutil. Se a gente não aproveitar bem aquele momento, os resultados nem sempre serão aqueles que são anunciados. Então, é muito importante que nós, que somos agentes, divulgadores, passemos essa informação àqueles que nos procuram. As pessoas ainda estão condicionadas aos medicamentos e a tratamento de sintoma. Muita gente vai ao profissional querendo sair com uma receita, né? Porque se aposta de uma doença, eu sou isso, eu sou diabético, eu sou hipertenso, eu sou aquilo. Gente, ninguém é nada. Você é um ser humano que tem que estar saudável. Se você está enfrentando desafios de enfermidades, trabalhe para exterminá-las de você. Então, não é um medicamento que vai lhe promover saúde. Eles são importantes em casos muito especiais, quando é preciso, né? Às vezes em hospitais, quando a pessoa já tem um problema já sério instalado de intoxicação. Mas não é medicamento, não produz saúde. O que produz saúde é atitude, é natureza, produtos naturais, aquilo que o organismo reconhece, que modula a sua fisiologia. Todo medicamento, em geral, ele é algo estranho ao corpo.
O organismo não tem receptores. No nosso organismo, gente, não tem receptores para dipirona. A gente não desenvolveu receptores para metronidazol, para omeprazol, não. Tudo isso é estranho no nosso organismo. Eles produzem efeitos ali de alopatia, de controle de um problema, porque eles ocupam receptores de substâncias naturais. Por isso que todo medicamento gera vários efeitos colaterais. Ora, se você está recebendo um convidado na sua casa, aquela visita vai lhe fazer mal? A visita lhe faria mal se fosse uma pessoa não convidada, um invasor, um malfeitor, um bandido, um assaltante. Mas você está recebendo alguém voluntariamente e aquilo está te fazendo mal. Aquela pessoa vai te fazer mal? Vai te ameaçar? Não tem sentido. Então, o medicamento é como se fosse um invasor. Ele não tem amigos dentro do corpo para recebê-lo. Mas, infelizmente, como ainda vivemos no mundo das doenças, eles ainda são necessários em muitas situações, porque as pessoas ainda não aprenderam a como lidar com a prevenção, com qualidade, né? A prevenir as questões. Eu sempre falo assim, cuidar da saúde é prazeroso e barato. Cuidar de doença é caro e sofrido, porque às vezes vai ter que adentrar no mundo das drogas, que são caras, que deixam efeitos colaterais, que dopam, né, as pessoas. É só lembrar de quem toma antidepressivo. Eu nunca vi alguém tomar antidepressivo e ficar feliz. Olha como eu estou bem, estou tomando um antidepressivo. Não tem a menor condição. As pessoas que tomam antidepressivo ficam derrubadas, cabisbaixas, tristes. Elas camuflam um sintoma depressivo, mas elas não se tornam felizes, porque é uma droga estranha ao organismo. Mas, mesmo assim, essas pessoas precisam delas por um tempo, porque senão elas correm risco até de cometer suicídio. E aí, a proposta dos florais, como um produto natural da natureza, que tem energias que são bem-vindas ao nosso corpo, vai modular e, muitas vezes, promover o desmame, né? Assim, quantas pessoas, gente, que eu atendi nesses meus anos de atendimento em naturopatia, pessoas que tomavam antidepressivos, ansiolíticos, medicamentos para dormir, e eu falava, não vou tirar seu medicamento, isso não compete a mim. Mas eu vou agregar algo bom para contrabalancear, para ajudar até mesmo esses medicamentos terem um efeito melhor. Até que quando você ter a sua modulação, chegar no seu equilíbrio psicoemocional, de suas energias mentais, você não precisar mais de medicamento, e as pessoas desmamam o medicamento e continuam tomando floral, porque o floral, como vocês sabem, não tem qualquer contraindicação. Tudo de bom, né? Então, nós temos também, como terapeutas e profissionais de saúde, já com um novo pensamento, educar nossos clientes, nossos interagentes, ou pacientes, como alguém ainda chama, a ter uma visão diferente também do processo e envolvê-lo, né? Isso que é a saúde integrativa. Não é mais paciente, aquela pessoa que está lá para obedecer, não. É o interagente que interage, que propõe, que pergunta, que se esclarece. E o profissional tem que estar sempre aberto a esclarecer, orientar e jamais se aborrecer com os questionamentos do paciente, como ainda fazem muitos profissionais que se acham, né, semideuses e que são donos da verdade, que os seus pacientes não têm sequer o direito de compreender o porquê que está tomando aquilo. Outra coisa muito importante que nós temos que incorporar em nossa terapia floral. Não se deve achar que todo mundo é igual, estabelecer um padrão para tratar as coisas, porque senão a gente está fazendo alopatia. Você pode ter 5 pessoas, todas sofrendo com diabetes, mas cada uma tem uma história, tem uma biografia, e muitas vezes a intervenção é diferente.
né? Você tem que mudar nisso, numa, naquilo outro, associar com aquilo. Ah, essa aqui tem um componente emocional, aquela não tem. Essa aqui é questão de dieta, essa aqui é ansiedade, essa aqui tem a síndrome metabólica. E você usa um floral base, mas tem que, às vezes, se cercar de outros. Por isso, quando alguém me pergunta, o que é que eu faço quando um paciente tem diabetes? Eu falei, estudar o paciente. Conheça o seu paciente, suas necessidades, as suas individualidades. E aí você faz um protocolo para o seu paciente, o seu interagente. Não é para a doença dele, é para ele. Por isso que eu sempre falo, protocolo se faz para pessoas e não para doenças. Então, quando alguém fala assim, um paciente que tem isso, como é que eu faço? Bom, graças a Deus que os florais são inofensivos. Então, eu falo assim, olha, eu não tenho muito conhecimento sobre essa pessoa, sobre a sua história, suas disposições genéticas, seu estilo de vida, o que come, o que não come, o que pensa, o que não pensa. Mas esses florais aqui ajudam. No mínimo, eles vão ajudar. Agora, para entender melhor e fazer uma proposta mais definitiva, eu precisaria conhecê-lo, eu precisaria atendê-lo. Como você está atendendo, então, pelo menos traga mais informações para a gente chegar junto numa proposta que se adeque mais a ele. Olha, isso não é opinião minha, né? Você lembra que o Jacques Ménetrier, o médico francês que estabeleceu a medicina das funções e os terrenos biológicos das diáteses, já falava isso. Nós que trabalhamos com os florais quânticos, temos, inclusive, nas linhas dos florais fisioquânticos, frequenciais de harmonização dos terrenos e de correção dos terrenos. Quem não lembra lá o diátese 1, 2, 3, 4, né? Os corretores anérgicos, o corretor hipostênico, estênico. Olha só, então, o Ménetrier dizia que o terreno varia. E se o terreno varia física e emocionalmente, as intervenções também são variáveis. O próprio Carl Jung, um grande psicólogo, né, que estabeleceu perfis comportamentais, perfis psicológicos das pessoas, o intuitivo, o visual, o sensitivo, o emocional, também, baseado nesses perfis emocionais e psicológicos, as pessoas manifestam problemas físicos de forma variada. Quem estuda a iridologia sabe do David Johnson, que estabeleceu os perfis comportamentais baseados no estudo da íris, que a íris revela também um pouco do seu comportamento, suas predisposições emocionais. Aqui, por exemplo, você tem, eu trouxe 5 imagens de íris, e você pode ver que tem íris que são mais compactas e densas, como essa, e tem íris que são mais frouxas, né? É um tecido aberto, com muitas lacunas, muitas pétalas. Isso mostra uma pessoa de constituição genética mais frágil, enquanto essa é uma constituição mais resistente. Em tese, uma pessoa que adoece menos, ou que quando adoece recupera mais. Aqui uma pessoa mais sensível, que adoece mais, uma pessoa que recupera de doenças mais lentamente. Então, imagine uma pessoa dessa natureza que tem diabetes e uma dessa que tem diabetes, essa vai sofrer muito mais, vai requerer uma atenção muito maior. Mas, é claro, aqui para mostrar e reforçar que mesmo essa questão da sua resistência, do seu perfil genético, constitucional, a própria iridologia mostra que nós temos vários padrões. Então, nós temos vários estudos e linhas que mostram isso. A coisa tem que ser individualizada, não é generalizada. Isso é um princípio fundamental da nossa terapia natural. O Hipócrates, agora voltando para ele, lá no século 3, 4 antes de Cristo, e predominou até o século XVIII, viu? Bem recente. A teoria dos humores essenciais, que dizia que o corpo é formado por 4 substâncias, e a saúde ou a doença dependia do estado de equilíbrio ou desequilíbrio desses humores. O equilíbrio deles, o equilíbrio perfeito, gera saúde, o desequilíbrio gera doença, na mente e no corpo.
Hipócrates dizia que o baço produzia um desses humores, que é a bilis negra, ligada ao elemento terra. O fígado produzia a bilis amarela, relacionada ao fogo, né? O coração produzia o sangue, o humor úmido e quente, e o sistema respiratório, pulmão, produzia a fleuma, a linfa, relacionada à água. E, claro, o próprio Hipócrates e outros pesquisadores, como o Galeno, também associou esses humores a comportamentos. A gente não vai aqui aprofundar isso, que não é a proposta, mas eu trago a questão dos humores essenciais do Hipócrates, que tem um pouco aí de algo que já não se aplica tanto hoje, mas que tem um fundo grande de verdade. Então, se você imaginar como esses órgãos são importantes, baço, fígado, coração e sistema respiratório. Olha, se a pessoa tem o baço bom, o fígado bom, o coração bom e o sistema respiratório bom, ela tem tudo para ter saúde. E nós temos condições no nosso sistema floral quântico ajudar nessa harmonização, respeitando o ensino de Hipócrates. Porque quando é que você lembra que algum dia na sua vida você tomou um remédio para o baço? O que é que faz o baço no nosso corpo? O baço é uma reserva de sangue, o baço filtra o sangue, removendo células mortas e micro-organismos. O baço produz hemácias. O baço ajuda na nossa imunidade. Ele ajuda, inclusive, no amadurecimento de linfócitos B, na produção de hemácias e na eliminação de hemácias mortas, que tem muito a ver com a distribuição do oxigênio pelo sangue, né? O fígado é o órgão detox, que neutraliza as toxinas, todo o lixo do corpo, além de ser um grande almoxarifado, um grande reservatório de substâncias químicas importantes. O coração, nem se fala, é um órgão vital. E o sistema respiratório é vital, porque ninguém vive sem respirar. Nós temos, vou mostrar aqui já os quatro florais quânticos da linha dos biofatores, que já ajudam na harmonização desses órgãos, dessas funções, do baço, do fígado, da cardiocirculação e da respiração. O anêmona, indutor frequencial do baço, o filtralis do fígado, o cardinalis do coração e o respirium do pulmão, da respiração. Então, quando você toma esses florais, você não toma porque tem uma doença no baço, no fígado, no coração, no sistema respiratório. E se tiver, pode tomar e deve. Mas se você usa esses florais, independente de sintomas e queixas, você mantém esses órgãos funcionando regularmente, dentro de suas faixas vibracionais. E a doença é fruto de um órgão que saiu da sua faixa vibracional. Então, aí nós temos, agora nós temos produtos quânticos com informações que podem harmonizar essa proposta do Hipócrates. E ele sabia o que estava dizendo. A pessoa sem um baço é uma pessoa que tem uma imunidade baixa. Ninguém vive sem fígado. Haja vista você ver alguém com cirrose em grau avançado. Coração parou, morre. Respiração parou, morre. Então, quando você atender pessoas que às vezes vêm fazer um check-up, está se sentindo bem, recomenda esses 4 florais para ela tomar aí uns 4, 5 meses, e você vai ver como ela vai se sentir muito melhor. Eu faço muito isso nas pessoas e em mim, nas pessoas que estão em torno de mim, que eu uso os florais para modular, para regular, para manter saúde. Claro, quando as pessoas vêm com doença, a gente faz a mesma coisa, mas é muito mais bacana você poder manter o órgão no seu trabalho antes que ele adoeça, porque a doença é sempre chato, né? Sempre incomoda. Então, olha que bacana, nós temos 4 florais biofatores que ajudam a harmonizar os órgãos produtores dos humores essenciais do Hipócrates. Então, avançamos aí 2.500 anos para fazer esse link do Hipócrates, o pai da medicina, com a terapia floral quântica. O Samuel Hahnemann, no século 17, 18, aliás, 18, 19, né, também confirmara isso. Já bem para cá, né? A doença
tem origem primacial na mente, nas emoções, nos seus sentimentos. Você vê como a coisa é energia, é vibração, a cura que vem de dentro para fora, a cura que está dentro, não vem de fora. E o Samuel consagra aí a lei de cura de Constantine Hering, que era outro médico alemão homeopata, como que todas as doenças vêm da mente, são psicossomáticas. E isso é uma grande verdade, muito embora com a vida moderna nós chegamos às contaminações externas, e já falamos sobre isso. Mas eu achei interessante, corroborando isso que o Hipócrates falou, e o próprio Samuel Hahnemann, eu li um trabalho essa semana, na Journal of Personality and Social Psychology, que fala olha que bacana, que os cientistas estão fazendo, já comprovando aí o efeito claro das emoções sobre a nossa vida. Né? É um trabalho que mostrava emoções negativas que muitas vezes são usadas por pessoas para conseguir as coisas. Por exemplo, eu só consigo quando eu estou com raiva, eu só faço isso quando eu estou estressado, quando eu estou ansioso eu produzo mais. Tem gente que é assim. Quando eu fazia doutorado, eu trabalhei com um professor que era assim, ele dizia, eu só produzo com estresse. Ele tem que estar estressado, irritado, distratando as pessoas, aí ele chega a escrever um artigo científico. Mas, anos depois, ele ficou hipertenso, diabético, problemas depressivos. Está vendo? Esse trabalho mostra, assim, que o lado sombrio das emoções cobra um preço. Explorar o lado sombrio e tirar proveito da ansiedade e da raiva parece, de fato, gerar mais sucesso no mundo competitivo das grandes corporações. Apesar de serem vistas como emoções negativas, a ansiedade e a raiva podem ser energizantes. No entanto, esses sentimentos mais sombrios vieram associados à falta de pensamento estratégico e a problemas de saúde, como estresse, dores de cabeça, náuseas, dores nas costas, falta de sono. Aí eles falam das emoções da luz. Além de apontar o que é ruim, o estudo também identificou as emoções do lado da luz, aquelas que vêm acompanhadas apenas de efeitos benéficos. E a esperança foi a emoção mais poderosa, com os experimentos revelando percepções positivas e sentimentos de controle que levam ao prazer de aprender, desejo de sucesso e orgulho na realização dos feitos que a pessoa se propõe. Trabalharam com mais de 1.000 pessoas nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha, no Canadá. Gente, isso aí é uma comprovação dos ensinos de Hipócrates, por isso que eu sempre falo que a medicina vibracional ela é hipocrática, né? Ela é milenar, só que a gente distorceu ao longo do tempo e hoje a gente está voltando. E nós temos na linha de florais Physioquantic vários florais que harmonizam nossas emoções, que colocam elas nas suas faixas frequenciais. Não combatem, porque não são combatedores de doença, harmonizam nossas energias, porque ansiedade, raiva, medo, ciúme, tudo isso é curto-circuito emocional, um curto-circuito negativo. A gente tem que ensinar para as pessoas e para nós mesmos não ceder a essas emoções. Sempre é importante o equilíbrio delas, estar do lado luminoso, né? Da luz e não da treva, do sentimento ruim, porque adoece, adoece. E a gente vê que de 10 problemas, 9 começam na cabeça. Então, eu fiquei muito feliz com esse trabalho, porque mostra como a ciência já está começando a se entrosar com o pensamento quântico, né? Mas aí a gente vive num mundo sujo e hostil. Estão me ouvindo?
Agora sim, voltou. Certo, eu acho que houve alguma queda. Então, Mas vocês ouviram quando eu falei, não, quando entrou no slide aqui, a gente já não ouviu. aqui deu certo? Aí tudo certo. Pronto, então vamos lá. Eu falava da era pós-moderna, com a Revolução Industrial, né? Que aí a gente passou a conviver com problemas de fora para dentro. Já não era só os problemas que saem de dentro de nós, mas aí vieram os produtos químicos, né? Os disruptores endócrinos, metais, o eletrosmog de hoje, a poluição eletromagnética, as radiações que estão em torno de nós, que geram doenças multifacetadas, né? Metais pesados, que a gente hoje combate muito, e alumínio, mercúrio, cádmio, arsênico, chumbo, todos são metais pesados que obstruem receptores hormonais, prejudicando as funções celulares. Metais que estão presentes na água, nos alimentos, no ar. Aqui tem um estudo que mostra uns estudos que mostram, comparando o homem antigo com o mundo moderno, o número, né, digamos assim, o teor de metais normais, de minerais, não mudou muito ao longo do tempo. Agora, de metais pesados, como o cádmio, aumentou 700 vezes. E é um metal muito comum em cigarro, em farinhas refinadas, em pão, em café, material dental, biscoito, na própria água também, e gera vários problemas nas pessoas. Eu já cheguei a tratar, certa vez, uma mulher que tinha cisto no ovário e eu detectei por biorressonância a presença de cádmio no ovário. E quando a gente fazia um detox desse metal, ela sentia o ovário doer. E quando a gente fez esse detox, o ovário dela milagrosamente ficou bom. Tinha até um endometrioma que sumiu, que foi assim afastado do tecido ovariano. Então a gente também tem possibilidades de remover metais, ajudar o organismo a se desvencilhar dos metais pesados com a terapia floral quântica e com a orientação também de alimento, né? Existem alimentos que ajudam nesse detox, mas infelizmente nós temos aí muita contaminação no nosso meio ambiente. Por isso que a gente tem que estar sempre fazendo os nossos detox natural e quântico, né? Os agrotóxicos também. O Brasil é campeão em agrotóxicos. Só o ano passado foram quase 700 novos agrotóxicos liberados para o nosso agronegócio. E acredito que é um dos maiores responsáveis por a maior parte das doenças da população, né? E de câncer, principalmente câncer. E a área de saúde não é preparada para lidar com isso, né? Você vê o profissional que sai da faculdade, ele não tem nenhuma cadeira dedicada a ajudar, tratar alguém. Se alguém chegar no consultório médico, olha, eu acho que eu estou contaminado por agrotóxico, o médico não vai saber o que fazer. Ele não aprendeu isso. Ele só aprendeu a ajudar a tirar a toxina de micróbio com antibiótico, com medicamento. Mas agrotóxico. Então, nós temos essa possibilidade também de ajudar as pessoas com os corais quânticos para desvencilhar as pessoas desse agrotóxico, além de orientar as pessoas a procurar ao máximo obter na sua feira alimentos orgânicos, né? Em função disso, o Hans Heinrich Heckweg, século passado, estabeleceu a homotoxicologia, que é prima da homeopatia, que é a grande ciência que faz parte da medicina biológica alemã, que estuda a influência das toxinas no corpo humano, nos seres humanos. Daí o termo homotoxina, né? É o estudo dos tóxicos no ser humano. E aí, a homotoxicologia, que não é um conteúdo, muitas vezes, presente na formação do profissional de saúde. O médico, em geral, o médico homeopata, ele é quem mais busca esse estudo. Mas nós, como terapeutas, temos a possibilidade também de ajudar as pessoas com a terapia natural, a terapia floral quântica, a ajudar as pessoas a fazer o seu detox sutil,
o seu detox quântico, né? E fazer com que, como dizia o pensamento do Heinz, as doenças são causadas por toxinas. Isso é uma disciplina que eu ministro na pós-graduação da EID, a homotoxicologia, e a gente mostra que as homotoxinas tanto são de origem bioquímica, alimento, agrotóxico, metais, substâncias químicas, refinados, biofísicas, aquelas do pensamento, as emoções tóxicas, e as toxinas das radiações em torno de nós, e as toxinas biológicas, que são aquelas provenientes de bactérias, de vírus, de vermes, de protozoário, de fungo, né? Então, no fundo, todas as doenças são frutos de intoxicações, seja da matriz extracelular, seja das células. É o que diz a medicina anti-homotoxicológica do Requiweg, né? Admite que a lesão é o final da linha do processo de degeneração orgânica provocada pelo acúmulo de homotoxinas. O organismo acumula, tem dificuldade de excretar. Um espirro, por exemplo, é um ato de excreção. É uma defesa do organismo para remover uma toxina. Aí, o que é que acontece muitas vezes? Você está lá com coriza, aí acha que isso é a doença, aí toma um corticoide. Aí o corticoide tira a sua coriza. Só que ele fez o quê? Promoveu no organismo, escondeu o lixo, guardar a toxina. Isso é a medicina alopática, de bloquear as reações. O organismo, como não consegue mais eliminar por excreção nasal, porque você tomou o corticoide, é como se você tivesse fechado as portas, ele leva uma segunda fase, que é a inflamação, já entra a reação imunológica, a reação. Vai gerar interleucina, reação inflamatória. Aí você toma um anti-inflamatório, né? Toma um antifebril, toma um antihistamínico, e aí você faz o organismo depositar a toxina dentro, botar a sujeira embaixo do tapete. E aí fica mais difícil remover a homotoxina, ela fica impregnada, ela entra na célula, começa a bloquear os sistemas enzimáticos, a produção de energia, dificultar a entrada do oxigênio e dos nutrientes, começa um processo de degeneração, no caso das artroses, doenças autoimunes, até a toxina adentrar o núcleo, interferir no DNA e gerar uma neoplasia. Então, a neoplasia, o câncer, é a fase final de um processo de homotoxicose, de intoxicação. E o tratamento anti-homotóxico visa remover a toxina, fazer uma vicariação regressiva, tirar a doença da célula, botando para a matriz extracelular, para que o organismo possa drenar. Então, a homotoxicologia ajuda o organismo a modular a sua fisiologia. E isso é muito bacana. E nós conseguimos ajudar as pessoas com a terapia quântica. Então, sempre no conceito de Requiweg, homotoxinas, substâncias que são nocivas ao nosso corpo. Sejam aquelas que nós produzimos, fruto do metabolismo ou dos pensamentos, sejam aquelas que a gente ingere. E o acúmulo delas gera as homotoxicoses, que são as doenças. Então, o câncer é uma homotoxicose, a diabetes é uma homotoxicose, a esclerose múltipla é uma homotoxicose, porque, no fundo, tudo começa por invasão de toxinas. A linha Fisiotox, quem já conhece o sistema floral fisioquântico sabe que tem uma linha só para isso. É uma linha anti-homotóxica. Inclusive, foi criada baseada nos medicamentos do Requiweg, os medicamentos anti-homotóxicos da Alemanha, que não são fáceis no Brasil. Então, é um kit, né, de florais, não tem gel, só tem em gotas. Lembram? Hepatodetox, renal detox, linfodetox, neurotox, e que ajuda com informações de nossas células e a nossa matriz a se desvencilhar dessas homotoxinas, limpar a matriz extracelular. Então, temos essa possibilidade de fazer detox de forma sutil, quântica,
e efetiva. Quantos casos eu tenho de sucesso, quantas experiências exitosas somente com essa linha. Pessoas intensamente intoxicadas, que não precisam de mais nada além de um detox. Melhorar o terreno, né? Limpar de toxinas, de metais, de parasitas, para que o próprio terreno consiga reagir melhor ante a uma boa alimentação, a uma boa suplementação. O princípio oficial que ainda impera hoje é que as doenças são de cunho bioquímico, enquanto a nossa visão biofísica é que as doenças podem tanto ter um cunho bioquímico, mas também biofísico. A doença pode surgir de uma vibração negativa. Se você, às vezes, tiver uma notícia ruim, dependendo do seu momento da sua saúde, você infarta. Você pode ter uma diarreia, não é? Passar a ter uma dor de cabeça, passar mal com o som, com o barulho, com uma fala, com um olhar. Olha aqui como a gente é movido por energias, né? Porque somos seres vibracionais. E aí que eu destaco o trabalho extraordinário do Bert Sakmann, Prêmio Nobel de Medicina em 91. Prêmio Nobel de Medicina. Não era um místico, não era um curandeiro, era médico, pesquisador, e que ganhou o Prêmio Nobel com seu compatriota Erwin Meyer, comprovando que as funções celulares, o trabalho da membrana é um trabalho biofísico, é um trabalho de transmissão de correntes elétricas diminutas, o que corrobora o trabalho, inclusive, do Albert Fritz Popp, dos biofótons. Ou seja, a comunicação entre as células se dá por frequências, se dá por luz, por informação. A reprodução, a multiplicação, a diferenciação, a produção de proteína, a produção de receptores, tudo se dá por informação. O Bert Sakmann dizia que o ser humano é um ser interativo e receptivo no seu meio, comandado pela sua mente, que é um sistema biofísico. Aquilo que eu falei no começo, lembram? A mente não está aqui ou ali, é uma energia que está conectada a todas as nossas células. O pensamento, a vontade, as emoções, os sentimentos são sistemas biofísicos gerados pela mente. Por isso que o Bert dizia, a biofísica é o sistema primário, é ela quem comanda, e a bioquímica é o secundário no corpo humano. Se a biofísica está bem, a bioquímica vai. Já ouviram falar de resistência a hormônios, por exemplo? Resistência à insulina, resistência à leptina. Você tem o hormônio dentro de si e não funciona. Por quê? Porque ele tem receptor bloqueado, porque ele não está vibrando na frequência correta. Por que muitas pessoas tomam magnésio, e não sentem resultado? Eu tomo magnésio, mas eu continuo constipado, eu tenho arritmia, eu não durmo bem. Você pode estar tomando magnésio e ele está indo embora nas fezes e na urina. Mas por quê? Não é uma substância natural? É, mas se o organismo não reconhece mais a frequência do magnésio, por intoxicação, por inflamação, por estresse, é preciso restabelecer um campo de ressonância para o magnésio. Senão, o magnésio bioquímico não funciona. Você... Travou. Travou. Vamos ver se ele caiu e vai voltar de novo. Voltei. Não sei o que está acontecendo. Está chovendo aí ou não? Não. Nunca houve isso assim, de ficar caindo, não sei. Bom, mas voltei. Né? Eu estava falando do magnésio. Isso, do magnésio.
falando a questão biofísica. Então, assim, quando o organismo vai receber uma substância, ela tem que ser reconhecida, senão é um medicamento, né? Você não pode tomar o magnésio como se ele fosse um medicamento que vai deixar efeito colateral, coisa não, né? O magnésio é amigo, o organismo conhece o magnésio. Só que muitas vezes o seu estado físico e emocional cria um campo de ressonância desfavorável à absorção do magnésio. Então não basta tomar o magnésio, tem que absorver. Não basta tomar ferro, tem que absorver. Não basta tomar zinco, tem que absorver. Por isso que tem uma linha que vocês conhecem, a linha Ioquantic, os moduladores frequenciais. Então, quando alguém fala assim que nunca tomou magnésio, ou toma magnésio há muito tempo, mas não tem resultado, aí eu digo, mantenha seu magnésio, ou eu passo um outro que eu possa considerar melhor, um magnésio que não tem muita credibilidade, né? Esses de farmácia, baratinho, que não funciona. Mas aí, se a pessoa está com o seu magnésio, toma o seu magnésio. Você vai tomar agora um empurrãozinho para que o seu organismo reconheça melhor esse magnésio. O que é que eu faço? Quem pode me dizer aí? O que é que eu recomendo para a pessoa para melhorar esse campo de ressonância do magnésio? O receptor, né? Não sei qual é o receptor. Bom, não vamos pensar em receptor, porque o receptor nos remete muito à linguagem hormonal. O magnésio é um mineral que tem quase 450 funções no nosso corpo. É raro uma coisa acontecer em nosso corpo que não precisa de magnésio. Então, ele é necessário. Então, a falta dele é perigosa. Mas tem muita gente que não toma ou que toma e não sente resultados. Então, como é dentro da terapia floral quântica, que vocês já estudaram e que estudam, que produto eu poderia recomendar para o meu interagente que ajudaria a melhorar o campo de ressonância do magnésio, para que ele se torne mais bioativo, mais biorreceptivo? Lembra que eu falei da linha Ioquantic? O que é a linha Ioquantic? É a linha dos moduladores frequenciais dos minerais. Qual é o produto que seria o magnésio frequencial? Se o magnésio bioquímico não está funcionando, eu vou dar o magnésio biofísico para melhorar aqui, como está aqui no rodapé do slide. A biofísica é quem comanda. Se eu dou a frequência do magnésio para a pessoa, o biocampo dela vai começar a receber essa informação e vai reconhecer, porque é uma informação do nosso campo fisiológico. Qual é o nome do produto, gente? Creatívia. Creatívia, muito bem. Creatívia. Por isso que creatívia é o magnésio frequencial, né? Não é magnésio, é a frequência, vamos falar assim. Creatívia, porque o magnésio é o mineral da criatividade, que ajuda o cérebro a funcionar melhor. Coração, intestino, pâncreas, rim, osso, tudo. Creatívia. Então, dá o creatívia e o magnésio junto. Você pode tanto dar o creatívia e o magnésio Ioquantic, né? Lá o Ioquantic oligoelementos. Não tem o oligoelementos da Fisioquantic? Lembra? A Fisioquantic tem 13 linhas de florais e 3 linhas de suplementos. Então, uma das linhas de suplementos é o Ioquantic oligoelementos. E lá tem até umas energias, viu? São quantidades muito pequenas. É para oligoterapia. Então, eu dou creatívia e dou magnésio. É um casamento perfeito. Eu dou informação e dou nutrição. E aí eu corroboro aqui, ajudo no que aprendemos com o Bert Sakmann. Vai melhorar e muito a recepção e a ação do magnésio. Quando você dá zinco, dê o corretório. Quando você dá selênio, dê o parlato. Quando você der o iodo, dê o algalis. Quando você der o cálcio, dê o sustento. E assim vai. Né? Tá vendo como você consegue trabalhar os florais com segurança
sabendo o que está fazendo, e aí não tem situação que a gente não possa melhorar com os florais. Olha que bacana esse trabalho. Sabe que o lítio é um mineral muito usado na psiquiatria, né? Para controlar e regular os humores. Pessoas bipolares, né? As neuroses, as psicoses, inclusive o Alzheimer, que é uma demência. Diz que o lítio pode interromper a progressão do Alzheimer. É um estudo feito na Journal of Alzheimer's Disease, uma doença, uma revista especializada, e que diz que o lítio pode interromper em doses 400 vezes menores. Olha que bacana. É um princípio quase da homeopatia. Então, não é dar muito, não é grande quantidade, porque não adianta dar grandes quantidades se não absorve. Por isso que o medicamento homeopático faz um efeito extraordinário, porque você dá só a alma do remédio. E o organismo funciona com energia, né? Não é um barato isso aí. Tudo para corroborar o que a gente faz. E nós temos 2 lítios frequenciais. O neurovítio e o centralis na linha Ioquantic. Frequências do lítio, né? Um é o carbonato de lítio, o outro, agora eu não lembro, depois é o outro, gluconato. Né? O centralis é o gluconato de lítio e o neurovítio o carbonato de lítio, que é o mais usado na psiquiatria. Mas lembrando, isso aqui não tem lítio, tá? Não tem matéria aí, isso aí é informação, é onda. Onda compatível com o lítio. Por isso que você dá o centralis para crianças que estão muito hiperativas, crianças muito estressadas, corre, né? O neurovítio você dá para aquele indivíduo diátese 3, né? Um indivíduo estressadão, arritmia, pensamento assim, girando, estressado, né? Ansioso. São maravilhosos esses produtos para desacelerar, para fazer a modulação das energias cerebrais que levam a quadros de ansiedade, de pânico, né? Então, são 2 produtos muito bons e que são almas do lítio. Então, você ajuda muitas pessoas que usam medicamentos psicotrópicos, né? À base de lítio, inclusive. Eu tive um aluno de medicina que tinha sérios problemas de ordem psiquiátrica, psicológica, e ele me procurou certa vez, que eu atendo na universidade, assim, profissionais de saúde, e ele viu uma palestra minha no congresso e se interessou e ele já usava 2 produtos, porque ele era muito ansioso, ele tinha bipolaridade, sabe? Eu fiquei assim, puxa, um aluno jovem, tinha 21 anos, estava no 2º ano de medicina, e eu falei, não, os seus medicamentos você continue, a mãe dele era médica, eu não queria interferir na terapia, mas eu dei para ele Calmales na época, Calmales e Neurovite. Vai tomar isso aqui 6 meses, você tem que tomar religiosamente. Se tomar os florais quânticos com disciplina, regularidade, impossível não ter efeito. Agora, se tomar quando quer, se tomar um frasco e depois esquecer, e passar 4 meses para secar um frasco, aí você não está levando a sério a coisa. Não vai conseguir colapsar essa onda. Né? O objetivo requer decisão, atitude. Saúde é uma conquista de quem luta por ela. Ela não cai do céu. Então, ele ficou muito bem, desmamou do produto, já está aí terminando o curso de medicina, equilibrado. E eu disse a ele, sempre que puder, tome os florais, porque floral não é medicamento, não é coisa que vicia. Floral é presente para a nossa saúde. É modulador, é harmonizador. Não é agente terapêutico, é agente harmonizador. Se a energia está muito alta, ele baixa. Se ela está muito baixa, ele eleva, para que haja o quê? Equilíbrio. E também houve, ao longo desse tempo, as correntes de que as doenças eram frutos de problemas teciduais e celulares. Né? A teoria do Virchow, Rudolf Virchow,
As doenças sempre são nas células. Isso não é verdade. A medicina biológica alemã trouxe com a concepção de Pichinger as doenças humorais, que é a base do que a gente faz. A concepção da matriz e regulação matricial da teoria de Pichinger. Segundo esse autor, todo o processo biológico se inicia e termina no interstício celular, que é o lugar onde as células vivem, é o meio ambiente, e não na célula. Necessariamente a doença não está na célula. Ela pode chegar lá, mas às vezes nem começa lá e nem sempre está lá. Como admitia a teoria celular de Virchow, um dos pilares da medicina convencional. Para Pichinger, a célula não seria a menor unidade do organismo, como Virchow pensava, né? Aquela célula é a unidade menor da matéria, da vida. Pois a célula isolada é uma abstração. Ela sozinha é inviável. Pichinger só se pode falar na menor unidade corporal em termos funcionais. Assim, a menor unidade seria capilar, matriz e célula. Isso é a unidade funcional. A teoria de Pichinger é a base da patologia humoral moderna, que, por sua vez, é o fundamento do que a gente faz, das medicinas funcionais integrativas, das terapias naturalistas. Olha só, um exemplo para reforçar o que eu falei. Eu tinha essa planta, São Lírio da Paz. Eu posso falar que essa planta está saudável? Está feinha, né? Está anêmica. O que é que eu fiz? Mudei o ambiente dela. Tirei ela dessa planta, desse vaso, botei num vaso maior, uma outra terra, um outro ambiente, quer dizer, uma outra morada. Ela se recuperou. Então, o problema não era ela, era onde ela vivia. É o meio ambiente. Nós não conseguimos viver ignorando o meio em que a gente vive. As células vivem num meio chamado de matriz extracelular. A saúde das células depende dessa matriz, muito mais do que seu próprio núcleo. Aqui está a célula, aqui está a membrana, o meio intracelular, e aqui a matriz, onde tem várias glicoproteínas, colágenos, fibroblastos, tudo vem por aqui, oxigênio, alimento, e não é como se pensava antes, cada célula um vaso, um nervo, não. Vem um vaso capilar, vem o nervo, vai sair as veinhas, os linfáticos, tudo é na matriz. Tudo vem para a matriz e a matriz é quem regula a interação com as células. Então, muitas vezes, é um pequeno vaso sanguíneo para milhares de células. Por isso que a nossa saúde depende da matriz. É por aqui que começa a drenagem das toxinas. Conhece aquele produto Linfodetox? Um baita produto da linha Physiotox. Amo de paixão. Nunca deixo de usar. Porque a principal linha de drenagem das toxinas, de gordura, de micro-organismos da matriz é a drenagem linfática. A drenagem maior não é das veias venosas, é da linfática. A linfa é um líquido que tem muito componente imunológico, que deve limpar, tirar, destruir, para poder voltar para o sangue com segurança para o fígado, para o coração. Então, o linfodetox ajuda a matriz a se desvencilhar das toxinas por via linfática. É imperioso em qualquer pessoa que está doente usar o linfodetox. Então, a matriz extracelular está para as células como aquele vaso lá está para a planta. Eu volto a Hipócrates, estamos já terminando. Ó. A água e o ar eram alimentos. Né? O oxigênio é vida, a água tem nutrientes, tem minerais, né? A febre seria uma reação do corpo para cozer os humores em excesso. Então, se tinha um humor essencial em excesso, a febre iria controlá-lo. Hipócrates dizia, dê-me febre e vou curar todas as doenças. E o que é que faz a medicina convencional? Combate a febre, como se ela fosse a doença. Quando você toma um medicamento antifebril,
você bloqueia as suas defesas. A bactéria que ia ser fritada pelo calor vai fazer festa. Ah, minha febre passou, eu fiquei bem. Não, a febre passou e a bactéria gostou e entrou lá dentro da sua célula, da sua matriz. Uma hora vai pipocar. Então, você tem que modular essa febre. Basta um pano úmido com água fria sobre a testa, o pescoço, o ventre. Em pouco tempo, a febre vai embora. E a sua temperatura interna se mantém compatível com a necessidade de combate do micro-organismo invasor. Hipócrates estava se referindo à habilidade do corpo de destruir os inimigos pelo calor. A medicina hipocrática contava com esse poder de autocura. Então, nós não podemos bloquear as reações do organismo, a gente tem que modular. Você tem um analgésico que não é analgésico, ele é o modulador da dor. Você tem um histamitox, da linha Fisiotox, que não é um antihistamínico, é um modulador da histamina, que é importante para combater agentes invasores, agentes alérgicos, né? Alérgenos. Um excesso não, um excesso pode gerar até um edema de glote, urticária, coceira, mas isso são reações. Então, modular o histamitox. Pessoas que têm alergias aqui, deve sempre ter em casa o histamitox, para usar quando necessário, né? Quando tiver uma coceira, uma reação alérgica, é muito bom o histamitox para modular a ação da histamina, a atividade histamínica. Então, Hipócrates sempre nos convidava para a fisiologia, né? Modulação. Hipócrates já defendia a terapia quântica. E, acima de tudo, dizia também Hipócrates que o corpo humano é a base de toda a ciência médica, de toda a ciência da saúde. O papel da terapêutica é ajudar a físis a seguir os seus mecanismos normais. Não é cuidar de sintomas, cuidar de doenças, é cuidar de pessoas. Regular a fisiologia dos sistemas orgânicos. Sistema ósseo, articular, muscular, circulatório, digestório, respiratório, urinário, genitais, tegumentar, endócrino, imunológico, nervoso, tudo. Se meu corpo funciona bem e minha mente está em equilíbrio, eu tenho saúde. E isso não veio com a física quântica. A física quântica só trouxe o viés científico, né? Da estrutura atômica, de onde vem tudo. Conhecer o corpo humano é a base de tudo. Você conhecer, lembra de Sócrates? Conhecer a si mesmo, mas não é só conhecer a sua personalidade, é conhecer-se integral o seu corpo. Ou você vai ficar preferindo decorar 55 mil códigos de doença do CID? Vai fazer 55 mil protocolos de doença? Não interessa a doença do coração, nem a doença da circulação. Eu vou sempre recomendar o Cardinalis, um Venosis, um Fluxion, um Capillary, que são florais quânticos que modulam a circulação, melhoram a circulação. O linfodetox. Tanto faz a pessoa ter arritmia ou se tem angina, Cardinalis. Tanto faz a pessoa ter hepatite ou cirrose, Filtralis. Tanto faz se a pessoa tem uma pancreatite ou se tem uma diabetes. Eu vou dar glicolium. No mínimo, né? Que é o indutor frequencial. Base para quem quer ser um bom terapeuta floral quântico. Conhecer bem todas as linhas de indicação dos florais. São muitos, são mais de 200. Eu confesso que nem eu estou há 6 anos nesse mundo, há muitos que eu sequer recomendei. Há muitos que eu sequer usei. Mas eu sei que eles existem. Em algum momento eu posso recomendá-los. Mas eu tenho que conhecer cada linha, qual o fundamento de cada linha. O que é um biofator, o que é um fitoquântico, o que é um oxiderme, o que é um
Physioquantic Man, o Woman, o colágeno quântico, que é uma linha Physiotox. E aí eu sei o que cada uma... E fazer associações, né? A pessoa tem um problema no coração, eu dou ali um Cardinalis para regular o coração, mas o problema dela, às vezes, é questões de angina, de arteriosclerose. Aí eu entro com um Corcomande, que é da linha dos Physiotox. Eu posso estar com o Quelanthus, que é Ioquantic, que ajuda a quelar cálcio, fosfato, né? Metal, que endurece a artéria. Então, eu vou associando as linhas, sabe? Aí essa pessoa está no climatério, uma mulher que está no climatério sofrendo com aquelas questões hormonais, aí eu dou um Climare para ela, um Alivic. O Climare que é da linha Oxiderme, mas o Alivic é da linha Physiotox. Mas hoje está na linha Physioquantic Woman, né? E você vai mexendo, mas sempre olhando a fisiologia, olhando os sistemas, né? Sistema nervoso eu tenho essas linhas, para o sistema endócrino eu tenho essas, mas eu posso, de repente, associar um Mentalis, que é indutor do cérebro, que é um biofator, mas eu posso associar com o Neurovit, que é um Ioquantic, porque tem que modular as energias do cérebro, porque a pessoa está com ansiedade, está com depressão, está com estresse. E eu vou associando. Lançamos o nosso livro ano passado, como falou a Silvia, um sucesso, graças a Deus, no evento. Continua sendo sucesso de vendas. E eu fico feliz porque eu estou vendo as pessoas procurando aprender mais. Tem vários livros espetaculares que a Physioquantic põe à disposição. Fico feliz que o nosso entrou nesse rol. E vocês sabem aí como adquirir. Tem um link do livro na landing page. Qualquer coisa, a Silvia também pode orientar. Está lá na Amazon, né? E você pode adquirir. E vai ser um guia muito bom para te dar esse pontapé, fortalecer o que você já sabe. E vai ser muito importante, tá? A gente vai estar junto, inclusive, no dia 15, para reforçar todas essas reflexões. E reforçando aqui, concluindo o que eu falei, se você vê, olha, a pessoa está com queixas cardiocirculatórias, cardinales, no mínimo. Não precisa ser cardiologista para isso, né? Mas a gente ajuda como terapeuta, ajuda o coração da pessoa. Essa pessoa foi especificamente uma pessoa que teve crises hipertensivas por questões emocionais, e a gente harmonizou tudo com cardinalis e magnésio. Ela tomava uma medicação alopática. Quando a gente passou a dar magnésio com cardinalis, que o magnésio é um modulador do coração, ela começou a ter queda de pressão. Olha que interessante. Ela achou que poderia ser o floral. Depois de uns 2 meses, eu falei, não é o floral, é o medicamento. Porque o floral já modulou o seu coração. E o medicamento é que está causando o mal. Vá no seu médico e peça para ele tirar o medicamento, que a senhora vai ficar excelente, boa toda. Ela fez isso e foi o que aconteceu. Olha que bacana. O Cardinalis desmamou o medicamento antihipertensivo dela. Ela era um momento que ela estava de divórcio, né? Estava sofrendo muito. Isso é uma paciente muito antiga, logo no começo. Talvez hoje eu fizesse mais algumas coisas, mas era uma pessoa de poucos recursos. Eu não podia fazer lá uma lista de 5, 6 florais. Então, se eu podia dar pouco para ela, eu dei o necessário. Inclusive, o magnésio, eu falei, compra aquele de pozinho, que é bem baratinho na farmácia. E toma o Cardinalis aí 3 vezes por dia, 10 gotinhas. Mas tome mesmo, rigorosamente. Ela fez todo o esforço, tomou. Em 2 meses, equilibrou, ela largou o medicamento e nunca mais teve problema. Nunca mais teve problema. Então, o Cardinalis é o quê? É informação, é dizer para o coração é assim, ó, o trabalho é esse. Agora, claro, se a pessoa tiver outros tipos de problemas, outras complicações, aí você vai estudando e ajudando em outras áreas, em outros segmentos. Às vezes a pessoa já tem alguma complicação hepática, uma complicação renal, aí você também ajuda nessas áreas, né? Sempre lembrando, é uma terapia
os florais quânticos, a tóxica, sem contraindicação, sem interações, sem efeitos colaterais, repõe as frequências fisiológicas dos órgãos, das substâncias, tem um baixo custo, atua nas causas e não bloqueia os processos fisiológicos, modula, regula, equilibra. Nossas referências, aqui quem quiser ver meus contatos, meu e-mail, meu Instagram, meu Zap, e aqui QR Code para meu canal do YouTube e do Vimeo. Agradeço a atenção de vocês. A nossa jornada começa aqui, né? Nós estaremos juntos no dia 15, vai ter 2 encontros ainda, eu não lembro agora a data, mas a Silvia vai passar para vocês, né? 2 momentos que teremos independente do dia 15, depois do dia 15, não é, Silvia? Acho que em maio, vamos ter um encontro em junho. Mesmo. Mas o dia bacana é o dia 15, que é o sábado, o dia inteiro, que a gente vai conversar muito, vou mostrar muitas experiências, vou falar de princípios, vamos conhecer bem todas as linhas de todos os florais quânticos, vai ser muito bacana. Estou aqui à disposição e agradeço a Silvia, o prazer, e a todos vocês que estão aqui com a gente. Obrigada, doutor. Eu vou parar de gravar, mas eu gostaria de fazer algumas perguntas. O senhor tem tempo para dar uma respondida?